Em março de 2024, escaneamentos de muons penetraram sob a grande esfinge de Gizé e revelaram algo que, segundo todos os registros históricos e arqueológicos, não deveria existir. Uma câmara perfeitamente quadrada, construída com precisão impossível, localizada 30 metros abaixo das patas da esfinge, em rocha sólida que nunca foi escavada por nenhuma civilização conhecida. Mas aqui está o que transformou esta descoberta de surpreendente para aterrorizante: a câmara está selada. Completamente. Sem entradas. Sem túneis. Sem passagens. Como se tivesse sido construída de dentro para fora, e então fechada para nunca mais ser aberta. E há algo dentro. Os escaneamentos detectam uma massa. Algo denso. Algo que não corresponde a nenhum material conhecido da arqueologia egípcia. E ao redor dessa massa, anomalias energéticas que instrumentos modernos não conseguem explicar, variações em campos magnéticos, flutuações de temperatura que desafiam termodinâmica, e um pulso. Um pulso rítmico de 0,3 Hz, como um batimento cardíaco extremamente lento, emanando do centro da câmara. Egiptólogos estão em pânico. Porque se esta câmara existe, e todos os dados confirmam que existe, então tudo o que sabemos sobre quando a esfinge foi construída, por quem, e para quê, é uma mentira. Ou pior, é apenas parte de uma verdade muito mais profunda e muito mais sombria. Esta é a história de como uma descoberta acidental revelou que a grande esfinge nunca foi um monumento. Foi uma tampa. E o que está selado sob ela pode ter sido deixado lá por uma razão que não ousamos imaginar. A grande esfinge de Gizé é o monumento mais icônico e enigmático do Egito Antigo. Com 73 metros de comprimento, 20 metros de altura, e esculpida em um único afloramento de calcário, ela guarda o platô de Gizé há milênios. A narrativa oficial: a esfinge foi construída por volta de 2500 a.C., durante o reinado do faraó Chafre da quarta dinastia. Seu rosto supostamente representa o próprio Chafre, e sua função era guardar as pirâmides e servir como símbolo do poder divino do faraó. Mas sempre houve problemas com esta narrativa. Na década de 1990, o geólogo Dr. Robert Socho examinou os padrões de erosão no corpo da esfinge e concluiu que eram causados por chuva pesada e prolongada, não por vento e areia como se pensava. Mas o último período de chuvas intensas no Egito terminou por volta de 10.000 a.C., no final da última era do gelo. Isso sugeria que a esfinge era muito mais antiga. Milênios mais antiga que a civilização egípcia conhecida. A comunidade arqueológica rejeitou esta teoria veementemente. Impossível, disseram. Não havia civilização capaz de esculpir algo assim em 10.000 a.C. Ao contrário de quase todos os outros monumentos egípcios importantes, a esfinge original não tinha inscrições. Nenhum hieróglifo indicando quem a construiu ou por quê. Todas as inscrições que existem foram adicionadas séculos ou milênios depois. Por que construtores que documentavam obsessivamente cada projeto deixariam seu maior monumento sem assinatura? A menos que eles não a construíssem. A menos que eles apenas a encontrassem. Entre as patas da esfinge, há uma estela de granito colocada pelo faraó Tutmés IV, 1400 a.C. A estela conta que Tutmés, ainda príncipe, adormeceu na sombra da esfinge e sonhou que ela lhe falou, pedindo para ser desenterrada da areia que a cobria. Mas aqui está o detalhe perturbador: a estela se refere à esfinge como Horem-Aker, Horus do Horizonte, e sugere que ela já era antiga, já estava parcialmente enterrada, e que seu propósito original estava esquecido mesmo em 1400 a.C. Se a esfinge já era um mistério há 3.400 anos, quão antiga ela realmente é? E por que estava enterrada? Durante décadas, arqueólogos especularam sobre câmaras ocultas sob a esfinge. Lendas árabes medievais falavam de Hall of Records, uma biblioteca subterrânea onde conhecimento de civilizações antigas estava preservado. O psíquico americano Edgar Cayce afirmou em 1930 que haveria uma câmara descoberta sob a esfinge, contendo registros da Atlântida. Mas escavações físicas ao redor e sob a esfinge nunca encontraram nada além de algumas passagens pequenas e vazias, claramente criadas por saqueadores ou trabalhadores posteriores. Até 2024. Até a tecnologia mudar tudo.
O projeto Scan Pyramids, iniciado em 2015, utilizou muons, partículas subatômicas geradas por raios cósmicos, para escanear as pirâmides de Gizé sem escavar. Muons penetram rocha sólida como raios-x, mas podem detectar vazios e diferenças de densidade. Em janeiro de 2024, a equipe expandiu os escaneamentos para incluir o platô inteiro, incluindo a área diretamente sob a esfinge. Dr. Mehdi Taoubi, físico francês liderando o projeto, explicou: não esperávamos encontrar nada além de rocha sólida sob a esfinge. Os levantamentos geológicos anteriores mostravam formação calcária contínua. Mas os muons revelaram algo diferente. Algo impossível. Os dados mostraram uma anomalia. Um vazio. 30 metros diretamente abaixo do centro da esfinge. Perfeitamente quadrado. Aproximadamente 20 metros de lado. E completamente isolado, sem túneis, sem eixos, sem conexões com a superfície ou com quaisquer passagens conhecidas. Inicialmente pensamos que era erro nos dados, Dr. Taoubi admitiu. Repetimos o escaneamento 3 vezes. Depois usamos tecnologia diferente, radar de penetração no solo e análise sísmica. Todos confirmaram: há um vazio. Uma câmara construída. E não deveria estar lá. Porque aqui está a parte que não faz sentido: a câmara está em rocha virgem. Calcário que nunca foi tocado por ferramentas humanas. As paredes da câmara são lisas, mas não há túnel levando até ela. É como se a câmara tivesse sido criada por dentro, e então a rocha ao redor solidificada, selando-a permanentemente. Como isso é geologicamente possível? Não é. A menos que a câmara seja muito, muito mais antiga do que pensamos. Antiga o suficiente para ter sido construída antes que esta rocha estivesse completamente solidificada. Ou, e esta é a teoria que ninguém quer considerar, construída com tecnologia que ainda não compreendemos. Uma vez que a existência da câmara foi confirmada, a próxima pergunta era: o que há dentro? Não havia como entrar fisicamente, perfurar 30 metros de rocha sob um monumento de 4.500 anos, ou mais velho, era arqueologicamente e politicamente impossível. Mas escaneamentos avançados poderiam revelar mais detalhes. A equipe usou 3 tecnologias de ponta. Ao coletar dados por 6 meses, os muons chegam à Terra constantemente, mas lentamente. A equipe criou uma radiografia 3D da câmara com resolução de centímetros. O que revelou? A câmara tinha exatamente 19,5 metros de lado, um número que aparece em geometria sagrada egípcia, mas também em proporções astronômicas. 19,5 graus é a latitude onde certos fenômenos planetários ocorrem. Coincidência? As paredes eram perfeitamente lisas e paralelas, com precisão de milímetros. Nível de precisão comparável apenas a instalações modernas de alta tecnologia. Havia uma estrutura no centro da câmara. Sólida. Aproximadamente 3 metros de altura e 2 metros de largura. Densidade compatível com granito ou diorito, pedras muito mais duras que o calcário circundante. Ao redor da estrutura central, havia objetos menores. 8 deles. Distribuídos em círculo perfeito. Cada um com aproximadamente 40 centímetros de diâmetro. Medindo variações minúsculas no campo gravitacional da Terra, a equipe confirmou que a câmara continha material de densidade anormalmente alta, muito mais denso que qualquer artefato egípcio conhecido. Mas havia algo mais estranho: a distribuição de massa dentro da câmara não era uniforme. Ela variava de forma rítmica, como se algo estivesse se movendo. Ou respirando. Isso é impossível, Dr. Taoubi disse. Massa não varia assim. Mas os instrumentos mostravam flutuação de aproximadamente 0,5% a cada 3 segundos. Verificamos erros instrumentais. Não havia. A variação é real. Sensores magnéticos detectaram anomalias ao redor da câmara. Campos magnéticos localizados que não deveriam existir, não há fontes magnéticas naturais naquela profundidade de rocha calcária. E os campos oscilavam no mesmo ritmo das variações gravitacionais. 0,3 Hz. 3 ciclos por 10 segundos. Como um batimento cardíaco.
Conforme mais dados foram coletados, mas sua função? Uma teoria proposta pela doutora Sarah Parcak, arqueóloga espacial da Universidade de Alabama, era perturbadora. O arranjo é similar a certas configurações que vemos em tecnologia de contenção. Como se os 8 objetos estivessem gerando um campo magnético, eletromagnético, ou algo que ainda não compreendemos, que mantém algo no centro, contido. Contenção. Como se o sarcófago não fosse uma tumba, mas uma prisão. O pulso rítmico detectado pelos instrumentos era o aspecto mais inexplicável. Variações em massa e campos magnéticos não ocorrem naturalmente em rocha inerte. Física moderna não pode explicar o que está acontecendo naquela câmara. A menos que haja algo lá embaixo que não está morto. Não no sentido biológico convencional, não a forma de vida conhecida que sobreviveria 10.000 mais anos em rocha selada. Mas e se houver uma tecnologia? Uma tecnologia tão avançada que parece biológica? Ou uma forma de preservação que os antigos dominavam mas nós perdemos? Estase. Animação suspensa. Criogenia primitiva usando métodos que não compreendemos. É pseudociência? Ou é apenas tecnologia tão antiga que se tornou indistinguível de magia? Conforme a descoberta vazou, apesar de esforços governamentais para manter sigilo, pesquisadores começaram a revisar textos antigos procurando referências a câmaras sob a esfinge. E encontraram algo assustador. Escritos atribuídos a Hermes Trismegisto, uma figura lendária associada ao deus egípcio Toto, mencionam um guardião deitado que protege o que não deve ser despertado. Uma passagem diz, sob o leão de pedra, o primeiro rei dorme em correntes de poder. Quando as estrelas retornarem à sua configuração antiga, e os homens novamente esquecerem os avisos, ele acordará. E o mundo lembrará por que foi selado. Textos alquímicos medievais supostamente baseados em conhecimento egípcio antigo descrevem uma câmara sob o guardião do horizonte, outro nome para a esfinge. Lá jaz aquele que viu o dilúvio. Aquele que construiu antes das pedras serem cortadas. Aquele cujo conhecimento era perigoso demais para ser lembrado. 7 vezes 7 selos o prendem. Não os quebre, a menos que estejas preparado para o que ele trará. Textos cristãos primitivos do Egito mencionam demônios de pedra enterrados sob monumentos pagãos antigos. Um fragmento diz, e sob o ídolo do leão, os anjos caídos foram presos nas profundezas, para nunca mais tocarem o ar. O historiador árabe Al-Makrizi, século XV, registrou lendas de que a esfinge foi construída antes do grande dilúvio por um rei sábio chamado Surid, que previu a catástrofe e escondeu tesouros de conhecimento sob a terra. Mas outras versões da lenda são mais sombrias. Surid não escondeu o conhecimento. Ele escondeu algo, ou alguém, que precisava ser mantido longe da humanidade. Todas essas fontes, separadas por séculos e culturas, convergem em um tema. Algo está enterrado sob a esfinge. Algo que foi deliberadamente selado. E há uma razão pela qual não deve ser aberto. Em agosto de 2024, o governo egípcio reuniu um conselho internacional de especialistas para debater a questão que ninguém queria fazer: devemos tentar acessar a Câmara? Os argumentos foram intensos. Este pode ser a maior descoberta arqueológica da história humana, argumentou o Dr. Mark Lanier, egiptólogo veterano. Se há realmente um sarcófago de 10.000 mais anos ali embaixo, ele pode conter respostas sobre civilizações perdidas, sobre o que realmente aconteceu no fim da Era do Gelo. O conhecimento científico que poderíamos ganhar é inestimável, adicionou o Dr. Aparkak. Se há alguma forma de tecnologia de preservação, isso revolucionaria medicina, biologia, tudo. Há uma razão pela qual foi selado, Dr. Avas contra-argumentou. Nossos ancestrais não fizeram isso por acidente. Eles tinham conhecimento que perdemos. Se eles achavam que algo precisava ser contido, quem somos nós para arriscar? Além disso, a câmara pode estar em equilíbrio delicado, apontou uma engenheira estrutural. Qualquer perturbação pode causar colapso. Perderíamos tudo. E então um membro mais jovem do conselho, Dr. Amir Hassan, egiptólogo da Universidade do Cairo, levantou a questão que todos estavam evitando: e se os textos antigos estiverem certos? E se houver algo lá embaixo que não entendemos?
Não apenas conhecimento, mas algo ativo? O pulso. As anomalias energéticas. Elas não são naturais. Se abrirmos isso e algo acontecer, algo que não podemos controlar, quem assume responsabilidade? Silêncio. Porque ninguém tinha resposta. Após 3 dias de debate, o Conselho votou 8 a favor de investigação adicional não invasiva. 6 contra qualquer ação. 3 abstenções. A decisão, a Câmara permaneceria selada. Por enquanto. Mas escaneamentos continuariam. E se os dados revelassem algo conclusivo, prova de textos escritos, de tecnologia, de qualquer coisa que justificasse o risco, a decisão seria revista. Mas aqui está o que vazou do Conselho, não oficialmente, através de fontes anônimas. Havia uma razão adicional para não abrir. Porque alguns dos instrumentos detectaram algo mais. Algo que não foi tornado público. Radiação. Baixa. Mas presente. Emanando da Câmara. Não radiação natural de rocha. Mas isótopos específicos. Artificiais. Ou pelo menos, não ocorrendo naturalmente naquelas proporções. Como se algo lá embaixo fosse nuclear. Ou utilizasse princípios energéticos que não compreendemos. Desde a descoberta, teorias explodiram. Do mundano ao absolutamente especulativo. A mais conservadora é simplesmente uma tumba de um governante de uma cultura pré-dinástica avançada, 7.000 ou 5.000 a.C., que os egípcios posteriores esqueceram. Os objetos são oferendas funerárias. O pulso é erro instrumental. Problema: não explica a precisão da construção, a idade geológica, ou as anomalias energéticas. Ponto mais especulativa: uma civilização avançada, Atlântida, Mu, ou outra não nomeada, existiu antes do fim da Era do Gelo. Ela foi destruída por cataclismos, inundações, mudança climática. Sobreviventes criaram câmaras seladas para preservar conhecimento ou artefatos importantes. A esfinge foi construída sobre uma dessas câmaras, ou a esfinge foi esculpida especificamente para marcar e guardar a câmara. Problema: nenhuma evidência física definitiva de tal civilização, ainda. Mais sombria, a câmara não é uma tumba ou arquivo. É uma instalação de contenção. Algo foi criado, ou descoberto, por uma civilização antiga. Algo perigoso. Tecnologia, arma biológica, ou algo que nem compreendemos. Foi selado porque não podia ser destruído. E os 8 objetos são geradores ou estabilizadores, mantendo o que quer que esteja no centro, inativo. Problema: implica conhecimento tecnológico que desafia cronologias aceitas. A mais aterrorizante: o sarcófago contém um corpo. Mas não um corpo morto. Um corpo preservado em alguma forma de animação suspensa, usando tecnologia, química, ou processos que não compreendemos. O pulso não é mecânico. É biológico. Extremamente lento, mas presente. E se a câmara for aberta, se o selo for quebrado, o corpo acorda. Problema: isso é ficção científica. Ou é? Por que múltiplas culturas antigas falam de reis que dormem e retornarão? Rei Arthur. Barbarossa. Lendas nórdicas. E no Egito, o conceito de falsa morte e ressurreição era central à religião. E se algumas dessas lendas não fossem metáforas? Hoje, em dezembro de 2024, a Câmara permanece não perturbada. Mas os escaneamentos continuam. E cada mês traz novos dados. Novos mistérios. Em setembro, a equipe usou análise sísmica para ouvir a Câmara. Ondas sonoras foram enviadas através da rocha, e os ecos analisados. Resultado: a Câmara tem propriedades acústicas impossíveis. Ela absorve certas frequências completamente, como uma câmara anecoica moderna. Mas amplifica outras. Especificamente, frequências entre 6 e 9 Hz, frequências que afetam o cérebro humano, induzindo medo, desorientação, até alucinações. Como? Por quê? Astrônomos analisaram a orientação precisa da câmara em relação à esfinge acima.
Descobriram que em aproximadamente 10.500 a.C., a câmara estava alinhada com a constelação de Leão, o que a esfinge representa, quando ela nascia no equinócio de primavera. Essa data, 10.500 a.C., corresponde exatamente ao período de erosão por água proposto por Socho. Coincidência? Ou design deliberado? O mais perturbador, os instrumentos mostram que as anomalias estão se intensificando. O pulso, que era 0,3 Hz em março, agora é 0,35 Hz. As variações magnéticas aumentaram 12%. Como se algo lá embaixo estivesse acordando. Ou como se os selos estivessem enfraquecendo. A câmara sob a esfinge não nos deu respostas. Ela nos deu perguntas. Perguntas aterrorizantes. Pergunta 1. Se a câmara tem 10.000 mais anos, quem a construiu? Que civilização possuía tecnologia de precisão milimétrica, compreensão de acústica avançada e capacidade de selar uma câmara em rocha sólida? Pergunta 2. Por que foi selada sem entrada? O que está lá dentro que precisava ser garantido que nunca escaparia? Pergunta 3. O pulso é mecânico, tecnológico ou biológico? E por que está acelerando? Pergunta 4. Os textos antigos são avisos literais? Não os quebre, isso é superstição ou conhecimento baseado em experiência terrível? Pergunta 5. Se abrirmos a câmara e houver algo lá, conhecimento, tecnologia, ou pior, estamos prontos para as consequências? E a pergunta mais assustadora. Pergunta 6. E se a câmara abrir sozinha? As anomalias estão aumentando. Os selos podem estar enfraquecendo. E se, independente de nossas ações, algo está destinado a emergir? A grande esfinge sempre foi um enigma. Mas agora sabemos, ela não é apenas um monumento. É uma tampa. Um marcador. Um aviso. E sob ela, em uma câmara que não deveria existir, algo espera. Conhecimento? Tecnologia? Um corpo preservado de um rei que dormia há 12.000 anos? Ou algo mais sombrio, algo que nossos ancestrais sábios selaram porque sabiam que a humanidade não estava pronta? Os dados são claros. A câmara existe. Está selada. E algo dentro está ativo. A pergunta não é mais existe uma câmara. A pergunta é, o que faremos quando o selo finalmente se romper? Porque baseado nas anomalias crescentes, isso pode não ser uma questão de se. Pode ser uma questão de quando. E quando esse dia chegar, descobriremos se nossos ancestrais nos selaram uma bênção ou nos protegeram de uma maldição. A esfinge guarda seu segredo. Por enquanto. Mas segredos enterrados por 10.000 anos nunca ficam enterrados para sempre. A verdade está esperando. Sob a pedra. Sob o tempo. Sob o guardião. E em breve, todos saberemos. Deixe nos comentários, você acha que devemos abrir a câmara? Ou há coisas que é melhor deixar enterradas? Se você quer continuar explorando mistérios que desafiam tudo o que sabemos sobre história antiga, inscreva-se no canal. Porque a próxima descoberta pode ser ainda mais impossível. E talvez, muito mais perigosa.